Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, um podcast que a gente sempre está trazendo temas de comunicação, liderança, recursos humanos, marketing, inteligência artificial, sempre trazendo um convidado especial. Eu sempre digo, né, é muito mais do que uma entrevista, é um bate-papo, é um laboratório que a gente traz assuntos do mercado para que possa ajudar você, para que você possa repensar ou pensar, refletir sobre esses temas. Hoje eu vou conversar com o Carlos Baladas, mas eu só queria lembrar, se você puder curtir, comentar os nossos materiais, acionar o sininho aí, né, dar um like, é importante pra gente, seja aqui no YouTube, seja também no Spotify, e sempre trazendo oportunidades, inclusive se você quiser sugerir um novo tema, um palestrante, enfim, uma pessoa pra gente entrevistar, será um prazer. E eu queria... Olá, meu amigo Carlos Baladas. Olá, Fábio. Tudo bem? Muito Tudo bom bem. te ver, muito bom estar presente com você. Bom estar aqui, bom estar aqui. Sei que você, a gente vai falar um pouco sobre isso, uma referência, né, de comunicação, de publicidade, principalmente aqui no ABC Paulista, onde a gente está. Mas antes de falar assim daquela coisa do currículo, né, aonde trabalhou, né, eu sei que, enfim, a gente fala um pouco sobre isso, trabalhou no diário e tal. O que o Carlos entrega para o mundo hoje, né, Carlos? Você tem... Desculpa te perguntar, você tem netos? Não. Tenho um neto, sim. Hoje, Tenho um neto. quantos anos ele tem? 3 anos e meio, eu acho que. 3 anos, um pouco mais de 3,5. Ele ainda é pequenininho, mas assim, quando ele fala, vovô, o que você entrega para o mundo? O que você faz, vovô? Quando você chega no final da semana, do mês, quando você vai receber o seu dinheiro lá, o pagamento, o que você entrega para o mundo, Carlos? Olha, eu estou tentando entregar um mundo melhor. Entendeu? Tá muito difícil de fazer isso, né? A gente tem tentado. A minha atividade de hoje, que é a rede mídia, né, que é a TV Indoor, ela é uma atividade que mexe com sustentabilidade, né, fortemente. Verdade. Então, a gente está tentando fazer com que as pessoas percebam isso, né, que a gente precisa entregar um mundo sustentável para as gerações que vêm, né? A minha geração e a geração anterior, a minha, né, eles não pensavam dessa forma, né? E não pensam ainda, né? Porque tem muita gente no poder aí, como você vê aí, governantes, né, abandonando conferência do clima, achando que essa questão do clima é bobagem, tanto no Brasil quanto fora, né? Mas é muito importante. E não é só a questão do clima, né? O clima é um dos componentes aí da sustentabilidade. Então, eu sempre pensei nisso, né? Em entregar para os meus filhos e para os meus netos um mundo melhor daquele que eu vivi. Muito bom, excelente reflexão, excelente começo, até porque eu sempre comento que a gente usa aqui sempre um tema para dar um norte na nossa conversa, né? Sim. Você já há muito tempo trabalhando com publicidade, né? Até coloquei aqui como sugestão, né? A propaganda agora é somente pelas redes sociais, né? e aí que você traz esse tema. E eu queria te perguntar, né, com a sua experiência, você já trabalhou em mídia impressa? Sim. Quando o jornal era desse tamanho, né? Eu leio jornal, eu leio jornal antes dos 6 anos de idade, eu já tinha aprendido a ler. Eu aprendi a ler com a minha mãe, não fui alfabetizado na escola, né? Fui alfabetizado em casa. Por quê? Porque meu pai assinava o antigo Diário de São Paulo, do Assis Chateaubriand, né? E eu gosto de contar isso. E tinha aquela página de quadrinhos e tal, e era louco para saber o que os personagens estavam falando, o que estavam fazendo lá. E minha mãe me ensinou a ler. Então, isso foi muito bom para mim. Um problema para a escola, porque eu não prestava atenção em nada. Já sabia, né? Eu vivia todo dia com reprimenda para casa, com bilhete da professora, enfim. Mas eu sempre fui apaixonado por jornal. Eu, com 15 anos, já vendia anúncio em jornal. Trabalhei um tempo na Folha de Utinga, que é a antecessora da Folha do ABC hoje, que está em São Bernardo, mas começou lá em Utinga, lá o bairro, a região onde eu nasci e vivo até hoje, em Santo André. E depois disso, tive a oportunidade de trabalhar muitos anos no Diário NBC, muito jovem. Eu fui alçado lá como gerente de publicidade, né? Coordenando na época mais de 50 colaboradores do Diário. Na época que o Diário tinha
400, 450 funcionários, né? E a publicidade era um dos maiores setores, porque você tinha o telefone, o anúncio por telefone, você tinha o anúncio no balcão, a gente tinha balcões de anúncio na época, né, de classificados espalhados por todo o ABC, enfim. Foi uma época de muito aprendizado, na época, final dos anos 70, início de 80, até meados dos anos 80, um pouco antes de 90. E era o maior jornal do país na época, fora das capitais, né? O Diário do ABC era o maior jornal do país, fora das capitais. Então, nós tínhamos uma tiragem enorme, um número de páginas enorme, principalmente no final de semana, né? Chegava um dia como hoje, sexta-feira, aquele nosso departamento virava aí um turbilhão de trabalho lá e muita gente trabalhando então, para tocar. A gente fechava 2 edições na sexta-feira, fechava a edição do sábado e tinha que fechar, já encaminhar a edição de domingo, que já estava meio fechada. Então, foi um período muito importante, né? Depois eu tive agência de propaganda, saí do diário, montei uma agência de propaganda, a Final Propaganda, foi também um período muito produtivo. Na época atendi grandes contas, a CVC foi uma delas. Eu fui a primeira agência a atender a Pizza Hut aqui no Brasil. Olha. Né? Ali da Pereira Barreto, da Ramiro Cordeiro, né? É, porque pouca gente sabe que a primeira loja da Pizza Hut no Brasil foi instalada em Santo André. Isso eu lembro bem. É, você lembra, onde né? era o Pentágono ali. É, ali na Ramiro Corleone lá, hoje tem um depósito lá, alguma coisa. Tem a loja de surf ali, né? É, exatamente. E foi a primeira. E aí conversando, e era uma franquia, né? Conversando com os donos, que a nossa agência é ali do lado e tal. E conversando com os donos, eles estavam o franqueado estava procurando uma empresa de publicidade. Aí nós passamos pelo crivo, na época a Pizza Hut, a gestão na América do Sul era feita na Argentina, passamos aí pelo crivo lá dos argentinos e tal, e começamos a atender. Foi um período muito importante também para nós aí, para atender. Depois eu saí da região aqui, fui trabalhar em outros jornais fora, aqui da região, basicamente numa região também rica, como o ABC, que é Osasco, que era a região oeste de São Paulo. E fiquei lá um tempo, depois eu voltei aqui e montei o Jornal Ponto Final, que foi um jornal também de bastante sucesso, né? No trólebus, né? É, a gente distribuía num display internamente dos ônibus, dentro do trólebus e algumas empresas de ônibus Santo André, que era um jornal realmente popular, né? Era um jornal popular, gratuito para o povo. E fiquei lá há muito tempo. O jornal foi fundado em 97 e ele atuou no meio impresso até 2017, quando ele completou 20 anos e encerramos a atividade do jornal impresso. Aí nós continuamos um pouco ele na internet e hoje, né, na internet a gente usa a marca Ponto Final para transmitir notícia na rede de TV Indoor, Rede Mídia. Eu uso a marca, né, o título Ponto Final para transmitir as notícias da região e tal na Rede Mídia. E a Rede Mídia nasceu há 8 anos atrás. Eu já estava me aposentando e não queria me aposentar fechando o jornal ou encerrando o jornal, não queria isso, queria continuar a atividade de publicidade. Encontrei no Digital Out of Home, né, na Rede Mídia, encontrei algo um pouco mais tranquilo que o jornal, apesar que ainda dá comichão, né? Chega no final de semana, aquela vontade de fechar uma edição de jornal, fechar uma edição, isso é realmente entusiasmante, isso mexe com a gente, né? O jornal é uma cachaça. É uma cachaça. Agora, quando você olha para a publicidade, né? Você disse que você teve um momento lá no diário, você tinha 50 pessoas, né? Publicidade. Claro que é inevitável a gente falar, o mundo mudou, a tecnologia está aí. Sim. Acho que nem é o caminho da gente ficar discutindo isso, mas mudou bastante. Mas a publicidade, do modo geral, né, que é inclusive um dos produtos que você tem hoje, que é a Rede Mídia, ela mudou bastante também. Quer dizer, hoje, que é um pouco dessa provocação, né? É só pela rede social que a gente faz publicidade, a gente divulga o produto. Olha, o mundo, o mercado hoje, ele está altamente, o mercado como um todo,
é altamente competitivo em qualquer setor que você atua. A não ser que você atue com concessões públicas, né, onde você é único, né, uma empresa de ônibus, num aeroporto e tal, né, aí você não tem concorrência. Mas, fora isso, no mundo privado, vamos dizer, você tem uma concorrência fantástica. Você vê o número de shoppings que tem aqui no ABC. É impressionante. E o número de supermercados que tem aqui no ABC, então todos eles com todas as marcas, né? E o marketing hoje, ele é muito tangível, né? Hoje você tem formas de medir exatamente o retorno. Que era diferente naquela época, né? Você colocava um jornal na casa da pessoa. Há 25 anos, 30, 40 anos atrás, né? Nessa eu estou falando de 40 anos, no Diário do NBC, há 40 anos atrás era o maior jornal regional do país. Você não tinha, a gente recebia notícia via telex, né? Não tinha, foi o início do fax, né? O primeiro, eu lembro lá que nós instalamos um fax lá no Diário, foi um dos primeiros a ter fax aqui na região, sabe? E ficava todo mundo olhando o fax, como é que funcionava. O que é isso, né? Que é isso? Né? Então, na verdade, o que mudou foram as plataformas. Você tem pouca inovação em publicidade. Você tem as plataformas, são as redes sociais, a internet, tá? Os chamados influencers, né? Isso talvez seja um pouco de novidade, aí, que eu encaro como novidade, os influencers. Mas o resto você faz publicidade basicamente como... quando eu falo, por exemplo, eu estou vendo um livro ali, Gatilhos Mentais, né? Isso aí nada mais é do que um livro de texto de publicidade adaptado para o momento atual aí, né, que são a informação rápida. Você precisa colocar o gatilho mental rapidamente ali no texto e tal, para as pessoas entenderem, porque as pessoas têm menos tempo, né? Eles são mais não é assediados, né? Mas eles têm muito mais informações à disposição dele. Então, por isso que a informação ficou um pouco mais rápida, as pessoas, os textos são um pouco mais enxutos do que ela, né? A minha especialidade, além de fazer atendimento em publicidade, eu sempre gosto até hoje de fazer os textos, né? Então, você podia fazer um texto tranquilamente de uma lauda num anúncio, né? Hoje é muito difícil você fazer você não consegue fazer um texto de uma lauda no Facebook, né? Um anúncio ou algo da sua empresa no Facebook, né? Então é muita informação, mas isso, por outro lado, faz com que essas milhares de formas de informação, né, que chegam até o consumidor, ele tem um maior poder de comparar produtos e preços. Então, eu quero comprar um tênis, né? Eu comprei um tênis ontem pela internet. Eu vou lá, digito, né? Vejo, sai aquela informação enorme, fico comparando, olhando o que eu gosto. Então, hoje tem esse poder que você não tinha antes, né? 30 anos atrás você tinha que ir na loja lá, ou no shopping, ou numa loja de sapato para escolher o tênis e tal. Hoje ele tem isso aí, né? E também uma outra coisa importante, que a gente vê essas gerações, né? Apesar dos problemas dele acompanhar isso, mas eles estão muito preocupados, as novas gerações, com a sustentabilidade, como nós falamos no início, né? Com a transparência das empresas, isso. Entendeu? Desde a produção do seu produto, como é que ele faz, até na comunicação. É isso aí. Entendeu? Né? Sabe? Então a comunicação também ela tem muito mais, tem que mostrar muito mais a empresa, as entranhas da empresa, tudo aquilo que acontece lá. A empresa tem que se abrir, ela tem que trabalhar de porta aberta, né? Tem que trabalhar de porta aberta em todos os setores. Né? Muito interessante você estar falando, Baladas, porque assim, eu também sou formado lá atrás, na Metodista, publicidade. Naquela época a gente fazia literalmente os anúncios ali impressos e tal. Mas eu acho que talvez o ponto mais importante da sua fala aqui, que me chamou muita atenção, isso pode ser às vezes ruim, mas positivo, é que tudo você pode comparar. Então assim, quando você lançava uma propaganda no Diário, por exemplo, na Isto É, na Veja, você tinha uma expectativa, você tinha ali pelo número de vendas. Então, por exemplo, a Ford, na época também na Ford, colocava uma propaganda página dupla,
e se tinha uma estimativa de se vender mais carro, por exemplo. A métrica era as vendas, lá na ponta. Hoje não. Não é só isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, como é que você media? Por que vale a pena pagar uma propaganda no Fantástico pela quantidade, teoricamente, ou de serviço e tal? A tecnologia mudou nesse... É legal que você está trazendo, isso é muito legal. Porque a publicidade, de uma certa forma, a publicidade ali, ela é muito parecida mesmo. Né? A forma que você vende Pizza Hut. Não alterou nada. O que você vendia lá no começo do Pizza Hut, vende agora. Agora, a diferença, desse ponto que eu queria te perguntar, que pode ser um pouco mais cruel, é que você está trabalhando com dados, né? Então, assim, você fez uma mensagem, pôs uma propaganda. Sim. E aí por isso que eu falo que é cruel, porque assim, quantas pessoas viram, quantas pessoas compraram, quantas pessoas... Aí começa a ter aquelas coisas malucas, né? Que assim, quanto entraram, clicaram, o tal do funil... Dos views. Desses views, quantos assistiram o vídeo inteiro. Cara, assim, tem tanto detalhe, né? Exatamente. Outro dia até vi um negócio no YouTube, né? Assim, quantos por cento assistiram os 2 primeiros minutos? Quantos por cento assistiram até o final? E aí você tenta entender, maluco isso, aí você tenta entender desses que viram até o final a característica do tal do persona, não é isso, né? Exatamente. Hoje você tem instrumentos para verificar isso. Você não tinha antes esse instrumento. Mas a forma de fazer publicidade não mudou. Porque é o seguinte, quando você criava um headline lá, um título para o seu anúncio, entendeu? Você sabia que o pessoal também não lia todo o anúncio. Às vezes o cara lia o título e já ia atrás do produto, dependendo do produto, ou lia as 3 primeiras. Todo mundo sabia. Nós, publicitários, principalmente aqueles que estão envolvidos com o texto, sabiam o seguinte, é título e 3 linhas, entendeu? Né? Apesar que você podia fazer algo maior, né? Você tinha essa possibilidade, tinha espaço. Tinha uma licença poética talvez um pouco maior, mas eu concordo contigo. Entendeu? A forma de fazer é a mesma, entendeu? Não mudou nada, As plataformas mudaram, né? E o consumidor mudou também. Sim. Entendeu? O consumidor vai mudando, entendeu? Porque esse é um círculo virtuoso, ou vicioso, como alguns chamam, né? A comunicação muda o consumidor e o consumidor muda a comunicação. As duas vão se alterando, né? Vão se alterando, né? O consumidor muda a comunicação muda o consumidor, o consumidor muda a comunicação. Então, isso é muito interessante isso aí, né? Você estudar isso e mais interessante é você entender isso. Agora, você está falando de redes sociais. As redes sociais, hoje, você vê que existe um combate a isso, né? É um combate. Então, as escolas proibindo o celular, entendeu? É lógico, né? Porque você tem que ter limite para tudo, entendeu? Em tudo na vida você tem que ter limite, né? Você não pode ficar o tempo todo aí dentro de uma piscina, você não pode ficar o tempo todo jogando futebol, você não pode ficar o tempo todo acordado, você tem que dormir. Tudo tem limite. Então, agora, a rede social, além disso, de você estipular limites, você também tem 2 problemas. Por exemplo, agora com a liberação aí desses conteúdos... Perigoso, né? Perigoso demais. Então as redes sociais ficaram, que estão chamando de sujas. Entendeu? Então as marcas estão vendo isso. Como é que eu vou botar a minha marca num lugar que está com problema ali, né? Então, os caras estão colocando muito fake news, mentira. Por exemplo, hoje saiu um fake news, ia ter terremoto em São Paulo, né? Então, quer dizer... Como é que eu vou pôr a minha marca, né? Eu vou patrocinar algo que... E outra coisa também, que você falou de views, quantos views, entendeu? Muito robô usando isso aí. Lá, nos Estados Unidos, aqui a gente não está certo, mas nos Estados Unidos, lá o Congresso chegou a fazer o que a gente chama aqui de CPI, fazer coisa para saber essa questão de roubo. Tantos acessos a si mesmo. Né? Se tem tantos acessos. Isso aí chegou no Congresso americano. Olha. Essa questão chegou. Saiu matéria em revistas aqui no Brasil, revistas dirigidas de comunicação, acho que na revista do SEMP, lá do Conselho de Autorregulamentação Publicitária. O SEMP é o Conselho das Empresas. E aí chegou, eu vi, acho que essa matéria numa das edições. Chegou no Congresso americano. Aqui o pessoal acha que pode tudo, é liberdade de expressão. Não é, não é. Eu não posso chegar e falar que vai ter um terremoto aqui. Você prejudica, sabe? Muita gente assustada.
né? Eu sou... E você associar a sua marca a isso aí. é uma questão delicada. Como é que eu vou botar minha marca num local que eu não sei o que vai acontecer amanhã? Alguém bota um fake news lá e minha marca está lá junto com aquilo. Entendeu? Eu concordo totalmente contigo. Eu acho que essa autorregulamentação ela é necessária. Esses dias eu vi um post de alguém que estava até com uma mensagem, digamos assim, como é que fala? Uma mensagem positiva, uma mensagem de autoajuda, só que tinha um vídeo de inteligência artificial totalmente... era um animal totalmente descaracterizado, né? E as pessoas começaram a criticar muito ele, dizendo assim, cara... Não adianta você falar, não adianta você, por melhor que seja a mensagem, esse vídeo não existe. Ah, não, você não tem que se preocupar com o vídeo. Claro que você divulgou, como é que eu não vou me preocupar? Você está lá na comunicação, você está lá no processo. E aí, qual é o grande... E aí eu concordo contigo. Qual que é o grande risco? Eu acho que a gente está vivendo isso. Começou essas conversas, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que tem que sim. Não é boicote e não é, como chama? Não é... necessariamente você tirar o direito do outro. Uma coisa é responsabilidade. A gente precisa ter uma responsabilidade. Essa história da fake news é muito perigosa. As redes sociais nasceram com entretenimento. Exatamente. O Facebook, o que é? O Facebook, o nome deriva do livro do pessoal de faculdade, do college, né, que é as faculdades, que eles fazem o livro com a foto de todo mundo. Né? Lá o livro chama Facebook. É isso, o livro das feições. Das feições que ficam, né? E foi inspirado nisso, o Zuckerberg e o brasileiro lá, esqueci o nome dele, que era sócio do Zuckerberg, né? E aí, Zuckerberg. E aí o negócio nasceu daí. Quer dizer, é um livro para entrelaçar amigos e tal, né? Para as pessoas não perderem o contato daquele que conviveu durante o tempo do ensino médio, na faculdade e tal. Então, e ela se desvirtuou, né? Aí virou um negócio estupendo, um negócio fantástico, né? E agora... Você vê o pessoal do Facebook e outras aí, Meta, né, que é a empresa que tem Facebook, Instagram, sabe, se associando a uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, os caras estão dando aval para pessoas que são aí, não tem constância, sabe, imprevisíveis. Entendeu? É um risco muito grande. Eu não dificilmente eu acho que uma marca deve se associar a isso. Eu estou pensando seriamente, inclusive a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver, mas é lógico, a rede mídia, eu tenho lá o Facebook, tenho né, coloco lá, inclusive minhas posições ideológicas e tal, no Facebook, principalmente, mas eu quero ver para onde vai isso aí, entendeu? Porque eu estou pensando seriamente, estou acompanhando, porque talvez chegue um momento que eu vou tirar a marca da rede mídia, não vou ter rede mídia lá na Meta, não vou ter em outros locais que não, aí eu pessoalmente também caio fora disso. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que eu concordo contigo, acho que vai chegar um momento que vai ter uma certa, já tem hoje, mas um pouco ainda tímido, uma cobrança da própria sociedade e das empresas, porque você tem toda a razão. Eu, enquanto empresa, principalmente marcas fortes, eu não posso me associar numa plataforma que tem algumas coisas que são duvidosas. Eu acho que ainda tem um movimento ainda meio, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver qual exatamente. Para que lado que esse negócio vai. Mas a gente que trabalhou, atende grandes empresas, é óbvio que tem essa discussão. Essa discussão está correndo o mundo. Porque eu não vou me associar a plataformas de comunicação, como você disse, que dá uma brecha total para o fake news ou coisa parecida. Exatamente. E aí tem a ver com a publicidade, quer dizer, também de novo, né? E aí a gente volta um pouco à conversa. E é legal isso que você fala, porque a publicidade ela continua do mesmo jeito. As plataformas são caminhos. E talvez daqui a um tempo a gente tem que pensar como é que a gente se comunica com essas pessoas. Eu estava até no podcast que a gente conversou com a Luciana, por exemplo, falando até disso, né? De começar a olhar, inclusive, jovens que já estão começando, inclusive, a sair das redes sociais. Sim. Porque, até pegando um pouco da nossa época, o tal do dial do rádio, eu preciso encontrar qual que é exatamente esse ponto de equilíbrio, né? Porque a gente está
como sociedade, também, por um lado, muito cansado das redes sociais. Eu não estou dizendo que a gente vai cancelar as redes sociais, eu acho que não é o caminho. Pode ser que surjam outras redes sociais, né? Também mais responsáveis do que essas que existem. Mas o ponto acho que é esse, né, Baladas? Acho que o ponto é a gente precisa até um pouco mais de seriedade nessa discussão, né? Sim, a gente tem que aprofundar essa discussão, fazer com que as pessoas pensem e discutam isso porque senão nós não vamos nós vamos ficar aí no mundo Deus nos acuda, né? Quer dizer, sabe? Talvez a dica aí, inclusive para você que tem uma empresa que está anunciando, né, por exemplo, que pode usar a própria rede mídias e tal. Eu acho que tem uma questão, é o seguinte, a gente também não jogar todo o nosso investimento só nas redes sociais. Isso é importante. Esse é importante você citar isso, porque é o seguinte, hoje o que acontece? O caminho é o omnichannel. É o omnichannel. Vai usar vários canais. Mas o omnichannel, as pessoas precisam entender a diferença. Não é usar... O omnichannel não é o multicanal, você usar todos os canais, entendeu? O omnichannel são mídias que se interagem. Se conversam, né? Se conversam, entendeu? Esse é o grande negócio. Porque é o seguinte, o que a gente vê muito aí é as empresas usando multicanal. Então ele usa uma linguagem na rede social, outra linguagem no outdoor, outra linguagem na TV, sabe? Isso é multicanal, isso não dá. Entendeu? O omnichannel, ele vai reduzir custos para você. Você vai ter custos menores na campanha, se você usar isso com inteligência, o omnichannel. Você vai melhorar a compreensão do cliente sobre a sua marca, sobre o seu produto. Isso vai aumentar, consequentemente, a taxa de conversão. Quer dizer, as pessoas... Aquilo que você vai conversar converte realmente em leads, né? E você vai se diferenciar da concorrência, né? Então, eu sugiro, por exemplo, para todos os nossos clientes, entendeu? Que coloque, por exemplo, na rede mídia, que é uma rede TV indoor, né? A gente está em elevadores, para as pessoas entenderem, né, que o elevador é mais comum, mas a gente tem alguns elevadores, mas eu tenho muito mais em padarias. E se você me permite, eu vou usar a minha empresa como exemplo, claro, de tudo, porque a gente está no Out of Home, quer dizer, no mídia exterior, mas existem aí várias empresas, vários segmentos. Então eu vou usar a minha que eu conheço melhor e posso falar com propriedade sobre ela. Então, eu peço para usar, por exemplo, numa TV que está numa padaria, o cara vai anunciar, colocar o site da empresa, né? Ou o Instagram, né? Eu pedi o Instagram, né? Antes do Zuckerberg anunciar que ele ia parar com a censura, né? Mas então, isso é muito legal. Isso é o omnichannel. Por quê? Porque o nosso negócio, o Digital Out of Home, o exterior, ele é o topo do funil de vendas. É o topo do funil de vendas. Quem conhece bem o conceito, o sujeito olha o comercial, o anúncio dele na TV, a TV, o comercial é no máximo, o anúncio é no máximo 15 segundos, não dá para falar tudo, e não é para falar. E aí o sujeito vai acionar o produto via celular. E a gente sabe, por exemplo, que isso é pesquisa do Kantar Ibope, né, um instituto seríssimo alemão, Kantar Ibope, que atua no Brasil, que comprou o Ibope. Esse instituto fez uma pesquisa agora recente que constatou que 79%, quase 80% das pessoas que interagem com uma tela de TV indoor, numa padaria, por exemplo, como a nossa, ela consulta o produto. 79%? Consulta o produto. Então, ela viu na padaria, ela viu lá... por exemplo, o lançamento de um imóvel, ela vai lá. Eu não consigo mostrar a planta do imóvel, item por item. Claro. Mas o site da empresa lá, da imobiliária ou da construtora vai mostrar. A grande sacada do Michel é isso, né? Porque, mas aí que tá, até uma pergunta que eu te fazer para quem... Inclusive para esses novos publicitários, né? Olhar essas conversas entre esses vários canais. Exatamente. Não é só pegar, por exemplo, eu posso ter, como você disse, eu posso ter o outdoor ainda, eu posso ter não, o jornal. você pode ter tudo. Só que a questão não é
só ter uma conversa para aquele canal. Os canais eles vão se conversando. Se conversando. Eu posso chamar eu posso ter um anúncio na minha TV Indoor, na TV Indoor, na TV Padoca, que eu tenho essa marca nas padarias, e pedir para o cara acessar o Jornal do Dia. Olha aí, ó, eu estou aqui. Você vai lá, acessa o Jornal do Dia, ou a revista Veja da semana, ou a revista X da semana, que você vai achar o meu anúncio lá e todos os detalhes desse produto. Eu posso chamar isso. Sim. Posso chamar o site da minha empresa, posso chamar o jornal. Isso é o Omnichannel. Agora, você precisa entender a jornada do seu consumidor. Né? Então, a questão é que as pessoas parte das pessoas não percebe isso. Eles querem anunciar sem conhecer bem a jornada do seu consumidor. Entendeu? Então, por exemplo, o meu consumidor, ele está onde, em que lugar, qual momento, entendeu? Que aí ele também lê o jornal, ele também vê essa revista, ele também assiste esse programa de TV aberta, entendeu? Então, ele precisa entender o que ele faz, entendeu? Como faz, para poder anunciar. Todos os meios de publicidade, todas as mídias são válidas. A minha, a TV Indoor, o Outdoor, a revista, o jornal, né? O jornal ainda existe, o site, né? Blog, muitos blogs e tal, tudo é válido, entendeu? Só que usado com inteligência, você reduz o custo, o CPM, como a gente chama, o custo por mil, certo? Impactos, e aumenta a conversão. É isso que as pessoas têm que... mas aí tem um ponto importante, né? E aí, de novo, uma das coisas que eu sempre falo aqui no nosso podcast é trazer reflexões e comentários para quem está acompanhando, inclusive quer trabalhar com publicidade. Eu preciso estudar o meu cliente, eu preciso estudar a jornada desse cliente, a jornada desse... no caso, né, das pessoas que consomem aquele produto, né? Exatamente. Porque, por exemplo, conversando outro dia, a gente falou você falou um pouco sobre essa questão. Hoje tem uma diferenciação muito grande de que tipo de pessoa, que, em termos de público, está no Facebook, que é diferente do Instagram, que é diferente do LinkedIn, por exemplo. Estou falando só de redes sociais, que talvez seja diferente do jornal, e você falou muito bem, talvez seja diferente da televisão aberta. Então não é só... Eu preciso estudar isso. Né? Outro dia, só fazer até um comentário contigo, eu não sei, que eu mandei um e-mail para uma pessoa, né? Ela falou, nossa, para mim e-mail é a melhor ferramenta. E eu confesso que em algum momento eu tinha meio que abandonado o e-mail. O e-mail ainda é poderoso. Até como propaganda minha, né, de trabalho, enfim... Eu confesso que eu tinha meio que abandonado o e-mail. Aí eu tinha feito uma newsletter, né? Simplesinha, mandei. E teve um bom resultado. Inclusive, até um banco conhecido me ligou. Falou, eu recebo o seu material. Eu falei, mas pensei, como é que você ficou sabendo? Pelo e-mail. Eu falei, caraca, né? O e-mail é uma coisa que parece que estava... O e-mail funciona. Funciona. Eu tenho e-mail guardado de coisas que eu quero ver aí. Mas, de novo, né? Você precisa estudar, porque tem uma molecada que nem sabe o que é e-mail, né? Então, assim... Não sabe. E tem uma técnica de fazer e-mail. Sim. Tem uma técnica, entendeu? Que a técnica é a mesma coisa, fazer um anúncio para jornal há 40 anos atrás. A técnica é a mesma. Só que você aplica isso em e-mail, entendeu? Então, tem algumas coisinhas ali e tal que... O que você falou dos gatilhos mentais. Dos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais. Você usa a emoção, usa a urgência, né? Não perca, últimos dias. Isso aí. Tem os vários gatilhos mentais, né? Então, só para você que está precisando agora, está pensando em viajar esse final de semana. Não viaje, não. Eu me lembro, montadora tinha muito disso, né? A GM que fazia, não compre carro hoje. A GM fazia. Aguarde. Então isso é um gatilho mental, né? Não compre o carro. Como assim, né? Eu não vou comprar. Aguarde o feirão de fábrica aqui em São Caetano. Exato. Então, isso é batido. Desde que existe publicidade, esses gatilhos mentais é conhecido por todos os publicitários, entendeu? Então você precisa aprender a fazer o texto de acordo com o produto, de acordo com o público, mas o gatilho mental é o mesmo. Entendeu? Você tem aí algumas coisas, os caras falam em 40, 50 gatilhos mentais, mas é um pouco menos aí. Mas é que nem humor, né? Humor, você tem 17 técnicas de fazer humor. Quem escreve humor sabe disso.
Entendeu? Então você tem 17 gatilhos também para humor, né? Criar uma piada. Quem cria piada conhece. Então você conhece essas técnicas. Uma época da minha vida eu fiz muito texto de humor. E aí você tem 17 formas de fazer. Então, na hora que você encontra uma dessas aí, você cria uma piada facilmente, rapidamente. Essa é a técnica dos caras que escrevem humor para os programas de humor e tal. Agora, então, o que o sujeito tem que fazer é que o omnichannel ele tem que melhorar a experiência do cliente em relação à marca dele. Ele precisa usar o offline e o online ao mesmo tempo. Entendeu? Não tem problema. Por exemplo, aqui no ABC, o pessoal gosta muito de fazer outdoor em mídia exterior, porque é o que conhece, é o mais tradicional e tal. Não tem problema, eu falo para eles, não tem problema você usar o outdoor. Você faz o outdoor dura 15 dias no ar, 2 semanas. E depois você continua comigo na TV Padoca, na Rede Mídia. Né? Por quê? Porque o meu CPM é mais vantajoso. Sim. Entendeu? Em função do meu modelo de negócio, entendeu? Dos meus custos, do que. Então, o CPM. Isso melhora o ROI, quer dizer, o retorno sobre o investimento, e melhora para o cliente o CAC, que essa é uma métrica também muito importante, que é o custo de aquisição do cliente. Hoje, você falou, né? Você via em vendas, né? Isso. Então, o pessoal media em vendas, vendeu tantos carros, vendeu tantos paletós, vendeu tantos vestidos e tal. Hoje, o cara mede o custo de aquisição. Vendeu o paletó, vendeu o blazer. Mas quanto que eu preciso gastar para vender? Exatamente. Entendeu? Então, muita empresa foi à falência que vende. Pô, mas aquela empresa vendia muito. Mas custava muito para conseguir. Mas ele custava muito para vender aquele produto. Entendeu? Então, o lucro do produto não pagava o custo da venda, da produção e venda do produto. Então, as pessoas precisam entender isso. Isso é lógico que nós publicitários não conseguimos entrar dentro da empresa do cara para fazer isso. O cara tem que ser responsável por isso. Entendeu? A gente pega o negócio a partir de que você está com o produto pronto. Né? Tá. Então, agora. Desculpa até te cortar, mas eu acho isso importante para a gente repetir aqui, sim, né? Pode. Que é justamente isso, né? Independente de quanto você vende, uma conta boa é quanto é o que eu gastei para vender aquilo. Exatamente. Eu até posso ganhar dinheiro naquele livro, por exemplo. Eu ganho dinheiro X o livro. Agora eu preciso gastar tanto dinheiro, tanta equipe, tanta estrutura tal, que às vezes não vale a pena, né? Então, eu acho que é importante isso. E às vezes tem produtos que você fala, mas como é que esse produto rende bem? Porque você não precisa ter tanto investimento, né, para conseguir vender tal produto. Exatamente. Né? Commodities é um pouco disso. Você não precisa fazer alguns investimentos. Agora, claro, como você também falou no início, tem muita concorrência. Mas é importante trazer esse olhar, né? O quanto que você gasta para vender um produto. Né? Você vê aí empresas aí com recuperação judicial, falência, né? Empresas com marcas famosas. Aí, essa semana teve uma aí de São Bernardo, uma marca super conhecida. O cara está em recuperação judicial. Mas como é que pode essa marca? Tem um problema justamente de gestão. E tem uma marca conhecida, famosa, entendeu? Ocupa os melhores lugares na gôndola do mercado e o cara entra em recuperação judicial, deve não sei quantos bilhões. Bom, então é um problema de gestão, entendeu? Claramente isso é um problema de gestão. Quer dizer, o cara não consegue avaliar quanto é que sai o custo do cliente. E aí não é a publicidade que vai resolver, né? Não, a publicidade não resolve. A publicidade não resolve nada. Eu falo, não há. A publicidade não faz milagre, entendeu? Não faz milagre. Você falou no início, e eu lembrei da época da faculdade, a gente fala muito sobre isso, né? Que essa dúvida, assim, se a publicidade ela muda o comportamento das pessoas, se ela meio que altera, ou ela só provoca, né, uma vontade sua de comprar ou de adquirir aquele serviço, aquele produto, né? Não acho que ela tenha essa capacidade de mudar completamente. Ela pode dar alguns sinais ali, né? Mas você tem que estar propenso, né? Você tem que estar minimamente interessado. Não adianta você fazer uma baita propaganda da televisão hoje para mim
de um novo programa, uma nova televisão LG, que não sei o que, se não tiver... Antigamente os mais radicais aí diziam que a publicidade fazia a pessoa comprar o que ela não precisava comprar com o dinheiro que ela não tinha, né? É isso aí. E não é bem isso, né? O papel da publicidade ela não força nada. Sabe? Se você tiver uma população bem instruída, racional, sabe? É lógico que a publicidade muitas vezes vai fazer a pessoa comprar aquilo que ele não precisa com o dinheiro que ela não tem. Mas, entendeu? Se você tem uma população culturalmente bem, né, com bastante cultura, conhecimento, que faz a compra racional, a publicidade nunca vai fazer aquele sujeito comprar algo que ele não precisa. Entendeu? Nunca vai fazer. Não é culpar a publicidade por algo que a pessoa não... E tem muita gente que culpa isso. Não, porque a publicidade prejudica. Não, prejudica aqueles que não têm. É a mesma coisa que o fake news. Quem é que... Por que muita gente acredita em fake news? Porque ela não tem um conhecimento abrangente sobre aquele assunto, um conhecimento profundo. Ou não tem ou não está interessado em ter, né? Não, mas a maioria não tem, sabe? A gente vê muita gente inocente. Não, porque foi a irmã de um grande amigo meu que falou, porque né, minha cunhada, meu cunhado, né? Sabe? Então, ele confia na pessoa. Entendeu? Então é muita inocência, falta de conhecimento sobre o assunto, sabe? O cara não tem isso. A nossa história, principalmente em política, é uma história. O Brasil é uma história triste. A gente ainda tem muitos resquícios aí de períodos muito ruins do país, né? Principalmente da década final da década de 50, início da década de 60 até hoje. Períodos ruins. Então, esses resquícios fazem com que as pessoas não tenham informação adequada ou correta sobre muitos assuntos aí, né? Então, é isso. Bolados, eu tenho um quadro, chama Reflexões, Provocações e Dicas sobre a Tal Comunicação Interna. Eu lancei um livro que fala justamente sobre isso, reflexões, provocações e dicas sobre a comunicação interna. E tem um capítulo que eu queria ler aqui para vocês que diz o seguinte: enviar comunicados é fácil. O desafio é ganhar a atenção dos colaboradores. Para quem trabalha com comunicação interna, sabe que o nosso maior desafio é ganhar a atenção dos colaboradores. O desafio de produzir conteúdos e realizar ações que despertem o interesse deles de leitura e envolvimento. E não tem mágica. Nosso trabalho prevê estudar os públicos, conhecer as características das atividades, entender a cultura da empresa, perceber o envolvimento ou não dos líderes, focar nos meios, no formato e na linguagem. A gente aprende que enviar comunicados é fácil. O desafio é ganhar a atenção dos colaboradores. E aqui vai uma dica, que eu sempre falo aqui no nosso material, uma dica que é: escute seus colaboradores. Eles têm o caminho. E olha que interessante, essa fala combina inclusive com o negócio da publicidade. Fazer publicidade, não que seja fácil, mas não é mais difícil. Agora eu preciso entender os canais. Sim. Eu preciso fazer isso que você disse agora há pouco, esse omnichannel, para poder conectar as conversas. Eu preciso fazer adaptações de textos, linguagens. Sim, eu preciso entender que o LinkedIn, que o Instagram, que o TikTok... são características diferentes e são formatos diferentes. Sim. Eu preciso entender que a revista, mesmo impressa, tem um jeito diferente. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Fazer a publicidade, de novo, não digo que é fácil, mas ela tem um modelo, como você mesmo disse, criativo desde lá de trás. É a mesma coisa. Você pega lá o Washington Oliveto, que foi o cara talvez mais conhecido, famoso publicitário, o Nizam Guanais e todos esses caras todos. Eles são extremamente criativos, mas o conceito da publicidade é igual. Agora, o que é desafiador, e aí talvez esse é o ponto mais importante dessa nossa conversa também, é que a rede social traz, que é um movimento que eu acho que é um efeito colateral muito ruim para a sociedade, que é o negócio da rapidez. Tudo muito rápido. Então, se você dizia lá atrás que a gente fazia uma propaganda de 30 segundos... Hoje em dia, estamos falando que você tem 5 segundos para você capturar a atenção do cara. Mas sempre teve, viu? Eu lembro... Mas 5 segundos? Não,
um pouco mais. Mas eu lembro de comerciais americanos, numa época da TV aberta, que eu não tinha internet ainda, que eles admitiam comerciais de 7 segundos. 7 segundos, 7 segundos. E comerciais que funcionavam. Lá nos Estados Unidos tinha um prêmio que era o prêmio de que os comerciais convertiam mais em vendas, que nós falamos. Não os comerciais mais criativos, né? Tá. O pessoal em Cannes e tal fala de comerciais mais criativos, aí os publicitários para aparecer, para criar coisa, para a agência aí ter o prêmio, criam comerciais que nunca foram para o ar, entendeu? Sim. Ou foram para o ar pouquíssimas vezes, aí, né? Então, lá nos Estados Unidos tinha um prêmio, não sei se mantém esse prêmio. 7 segundos, hein? Mas conseguia, ver comerciais fantásticos lá de seguradoras e tal, que conseguiu fazer em 7 segundos, né? Essa é a genialidade da propaganda, né? Esse é o desafio nosso, de publicitário. O que você vai falar em 7 segundos? Então, você tem que... Eu vejo assim, você tem que pegar o cara em 10 segundos na rede social, no meu negócio também, numa TV da padaria, você tem que pegar o cara em 10 segundos. É isso aí. Se você não pegar o cara em 10 segundos, você não pega mais. Entendeu? E você citou o Ócio Oliveto, e eu fiz algumas anotações aqui para falar, e uma das coisas mais geniais, bastante geniais da parte dele, que tem a ver com o meu negócio, é o seguinte: ele criou um outdoor, uma época de um cigarro, uma marca de cigarro, que eu nem lembro mais, era uma da Souza Cruz, porque a DPZ atendia grandes marcas da Souza Cruz, né? E tinha um outdoor que tinha a foto da carteira do cigarro e dizia assim, só tinha uma frase: vai ver se eu estou na esquina. Que seria no caso do bar. Vai ver se eu estou na esquina, no bar. Então, esse é um negócio, por exemplo, que a TV Indoor, não é bem uma inovação, mas é igual do outdoor, a gente pode fazer. Por exemplo, se o sujeito está na padaria e você está anunciando uma agência de viagem, você pode falar o seguinte: você está aqui, dá uma corridinha, a agência de viagem fica a 50 metros, vê as promoções que eu tenho para o carnaval, por exemplo, está a 50 metros da padaria, você vai a pé, entendeu? Dá para fazer isso. Essa do cigarro dá para fazer nos 7 segundos, né? Dá para fazer, entendeu? Essa também dá, essa da agência de viagem. Eu estou a 50 metros, vejo as nossas promoções, né? Então o sujeito pode ir a pé da padaria até, e isso pode usar para a loja de sapato. Olha, você está uma promoção aqui, sapato, eu estou aqui do lado da padaria. Então, isso é algo que a mídia exterior consegue fazer, entendeu? Né? O outdoor consegue, eu consigo fazer nas TVs, entendeu? Porque, e outras coisas, eu posso pôr horário. Por exemplo, esses dias eu tive um pedido de uma agência de propaganda, falou: eu só vou publicar o anúncio de tal horário. Eu consigo fazer isso. Entendeu? Esse esquema de geolocalização, eu posso veicular no bairro, eu posso veicular... Exato. Eu acho que esse é o ponto que eu queria até te perguntar. Acho que uma das grandes vantagens do seu tipo de serviço é que você pode fazer para públicos dirigidos. Por exemplo, a gente é de Santo André, você falou de Utinga, meu pai, a gente é de Jaçatuba e tal. Você pode fazer um dos canais que você tem, por exemplo, lá na TV Padoca, na Palácio do Pão, lá que é super famosa. Você pode fazer específico para aquele grupo. Porque exatamente. Você não precisa, obviamente, para quem está naquela região, não dá para falar que você tem um restaurante, uma padaria aqui em São Bernardo. Exatamente. Padaria não, porque é o concorrente, mas enfim, um serviço tal. Você pode falar assim, você que está aí em frente ao Palácio do Pão agora... Tem uma promoção do outro lado da rua. Exato, dá para fazer isso. Dá para fazer isso. E fazer a geolocalização, anunciar exatamente onde você quer anunciar ali, naquele bar. Por exemplo, nós tivemos uma campanha na Zona Leste de uma escola que ele pegou só 2 padarias que estavam ali a um quarteirão da escola. Isso aí. Eu só queria isso. Isso aí. Eu falei: mas você tem mais? Não, eu só quero isso. Entendeu? Então, essa é a vantagem da mídia exterior. O que você não tem no Facebook, o que você não tem nas redes sociais, entendeu? Quer dizer, a abrangência é muito maior. Então, dá para usar campanhas da escola no Facebook, muitas escolas usam, no LinkedIn também, né? O LinkedIn, eu acho que é a rede social talvez uma das mais sérias que tem, uma das melhores para você transmitir informações e tal, e muito sério, né? E você tem um público AB lá, conhecimento, quase todo mundo
pós-graduado, nem graduado ali, né? Um negócio muito... Então, então você tem que usar uma linguagem ali mais formal, entendeu? Né? Com mais seriedade. Não dá para você usar as brincadeiras que você faz no Instagram, no Facebook, que ficou tudo igual, né? Isso aqui também é uma crítica, né? O pessoal que faz, né? Você vê Instagram e Facebook, parece que um cópia do outro, né? As pessoas não têm criatividade, né? E muita gente nova em comunicação está achando que as redes sociais é a panaceia da publicidade. Tudo se resolve lá. É uma coisa muito deprimente isso, né? Quer dizer, eu tenho ouvido professores aí de comunicação em faculdades grandes falam, tá um horror isso aí. Entendeu? A molecada acha que é só rede social que funciona. E não é. Tudo funciona, tudo funciona. A gente está chegando aqui no final, eu queria muito te agradecer, Blas, pela oportunidade, pelo apoio nesse projeto, e acho que essa última informação para mim é a principal, inclusive do tema da nossa conversa hoje. Para você que está estudando publicidade, para você que está ingressando na área, é óbvio que a rede social ela é uma também importante ferramenta de comunicação, mas você que atende grandes empresas, pequenas empresas, comércios em todas as variedades, é importante olhar todas essas plataformas, olhar a TV indoor, olhar a questão do outdoor, pode ser possível. Painel de LED, revistas, sites, ABC da Comunicação, por exemplo, do Bonete tem a revista, por exemplo. Acho que é importante você olhar. Agora, é claro que tudo tem que estudar, o público, né, quais as características. Da TV Padoca, por exemplo, que você tem, eu acho muito legal, porque você tem um público ali. E quando você olha para o tipo de padaria que você tem também, teoricamente você tem um público que frequenta aquelas padarias, né, que é mais ou menos... Eu acho que é importante olhar isso. Então, assim, é claro que é mais fácil você pegar um texto, uma arte bem criativa e colocar em todas as plataformas, mas não funciona assim, né? E situações, como eu até disse, tem situações que, de repente, o e-mail pode ser uma solução, né? Tudo é possível desde que tenha um estudo, tenha um trabalho. Não é só a rede social, né? Não é só a rede social. Então eu queria te agradecer, muito obrigado novamente. Eu que agradeço aí o convite, foi muito legal a conversa, esclarecedora. E quero deixar aí para a turma que está iniciando publicidade, está se formando, que preste atenção em tudo, estude o conceito de omnichannel. Isso, perfeito. Esse não é o futuro, é a realidade da comunicação hoje. Isso. E aquele que atende um cliente, ele vai otimizar a verba, entendeu? Com o omnichannel, vai otimizar a verba e vai dar melhores resultados para o seu cliente, né? Que é o importante para nós que atendemos o negócio. Eu já tive agência, eu sei como é que é. E quem quiser eventualmente procurar você, essa parte da TV Padoca, Rede Mídias, onde é que encontra? Pode ver o site redmedia.tv.br. Redmedia.tv.br. Se eu tenho uma empresa, eu quero comercializar uma propaganda, posso fazer na televisão. Isso. É só lá ver o nosso site, redmedia.tv.br. Tá ótimo. Pessoal, novamente, muito obrigado. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo incentivo, a gente sempre recebendo mensagens. Gostaria também de você pudesse compartilhar com seus colegas, repassar esse episódio e os próximos mais. Uma boa semana, fique com Deus.